Oi, pessoal, eu sou a Sheila. Eu faço parte do projeto Intercursos e eu sou aluna de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, localizado aqui em Caruaru. Eu sou Maria Vitória, sou coordenadora do projeto Entre Cursos e no episódio de hoje a gente vai apresentar o curso de Comunicação Social, que está localizado no Centro Acadêmico do Agreste da UFPE aqui em Caruaru. Para hoje a gente trouxe dois convidados que são alunos veteranos do curso de Comunicação, Herbert e Ricardo. Vocês querem se apresentar? É, Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo, né? Da hora que vocês estiverem acompanhando esse podcast. Meu nome é Herbert Ramos, sou aluno do curso de Comunicação Social no CAA, né? Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru. Estou atualmente no nono período, finalizando aí o curso, na expectativa para terminar. E também muito grato por tudo que vivi até agora. E tenho certeza que tanto eu quanto o Ricardo, a gente tem bastante coisa para passar para quem está chegando agora no curso e para quem pretende um dia cursar comunicação social. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Lemos. Atualmente sou social media, mas já trabalhei em diversas áreas dentro do ramo da comunicação, como design, copywriting, criador de sites e muitas grandes vertentes, sabe? E atualmente estou cursando o sétimo período do curso de comunicação social aqui do Centro Acadêmico do Agreste e espero bastante estar colaborando para a decisão e a manutenção de vocês nesse curso que é automaticamente muito brilhante. Pessoal, o curso ele tem ênfase em mídias sociais e produção cultural, né? A gente sabe que a proposta dele é novos produtores culturais. Mas como vocês definiriam o curso, assim? Vamos supor que eu não conheço o curso de jeito nenhum, assim como vocês me descreveriam ele? Eu acho que é uma grande oportunidade de você viver experiências assim incríveis. E aí estou falando experiências do ponto de vista acadêmico, de você aprender coisas, do ponto de vista prático, profissional mesmo, de você produzir muita coisa. E no nosso curso a gente tem muito essa. A gente é muito instigado a produzir efetivamente coisas que têm a ver com a nossa área e também experiência de pessoas, de você conhecer mentes brilhantes, tanto com os colegas quanto com os professores também. Você conhecer aí profissionais brilhantes e futuros profissionais brilhantes também. Então, eu definiria como uma grande oportunidade e, sem dúvida, assim, para quem já está um tempinho no curso, sabe o quão esse curso proporcionou coisas bacanas para gente. Eu costumo dizer que o curso da gente de comunicação social, né, ele é uma escada. Você realmente pode achar que vai estar pulando dentro de um mar, que não vai saber nadar, mas na verdade não é assim. Você vai entrando na área de comunicação de uma forma bem gradativa, de uma forma calma, e você vai estar trilhando nos 3 primeiros períodos, né, o seu ciclo básico, entender o que é o processo da comunicação, entender o que é essa nova comunicação das novas redes sociais digitais. Você também vai estar entendendo e estar abrangindo várias ênfases da comunicação, sabe? Como na questão de produção cultural, na questão de redes sociais, na questão de rádio, na questão de TV. Para a partir disso, você, com sua identificação, e procurar algo que vai estar trazendo essa satisfação. Então, acho que é um curso, assim, ele é muito democrático e acho que ele pensa bastante nesse pessoal. Não é um curso que você já tem que entrar lá sabendo algumas coisas. Existe sim um grande cuidado por parte dos professores de compreender que eles estão lidando com mentes que talvez não conheçam esse novo ambiente. Entendi. E na opinião de vocês, assim, por que estudar comunicação social? Então, né, comunicação, comunicar é o princípio de tudo. Eu acho que nenhuma empresa, nenhuma instituição, nem qualquer pessoa consegue chegar a um local se ela não souber se comunicar. Se comunicar é uma coisa muito fácil. Mas hoje, o saber se comunicar é totalmente diferente para o que é que pede. Por exemplo, não poderia estar chegando aqui e estar falando com um dialeto muito mais utilizando um linguagem mais de marketing, falando brand, bitmark, brainstorms, porque não é cabível. Então, porque eu sei e eu aprendi o momento certo de me comunicar. Então, acho que comunicação social é isso, você entender como você deve se comunicar. Comunicação social, na minha visão, abrange muita coisa. Tem a ver com a questão das marcas, mas também tem a ver com a produção para quem está de olho em rádio, para quem está de olho com TV.
para quem quer seguir na área acadêmica também, você saber organizar suas ideias e saber argumentar, saber passar para as outras pessoas a ideia do que você tem. Então, comunicação social é uma área muito ampla. Talvez esse seja o ponto forte, assim, dos maiores pontos fortes, assim, do nosso curso. Essa questão da amplitude, ainda mais com as ênfases em produção cultural e mídias sociais, mídias digitais, enfim. Nós temos essa capacidade de abranger vários aspectos e isso daí vai ser totalmente preponderante para ter uma disponibilidade e oportunidade no mercado. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, do porquê entrar no curso de comunicação. Abrange muita coisa e vai te proporcionar ter conhecimento aí de várias áreas. Comunicação social era o curso do sonho de vocês desde o começo, assim? Não. Eu queria fazer jornalismo. Na verdade, eu queria fazer arquitetura porque, por algum motivo, minha mãe achava que eu tinha cara de arquiteto. Não sei por quê. Eu acho que ela estava viajando um pouco. Mas cortei logo a ideia, quis fazer jornalismo. E eu me lembro bem que assim, apareceu a oportunidade no SISU de cursar comunicação social em Caruaru, na minha cidade. Então, eu já coloquei ali comunicação social, mas ciente de que eu não ia cursar. Eu coloquei só porque eu tinha que colocar alguma coisa. E aí eu passei, vim na primeira semana, e eu me lembro que lá em 2019, na primeira semana, tinha a primeira semana que era antes das inscrições para você tentar uma bolsa na rede particular. E aí eu conversei com a professora Fabiana Moraes, que eu espero que fique muitos anos ainda no nosso curso, e eu cheguei para ela e falei, pô, Fabiana, seja sincera. Dá para ser jornalista se formando... Olha a dúvida, mas talvez seja a dúvida de muita gente, né? Sim. Dá para ser jornalista se formando em comunicação social e não em jornalismo? Que eu tenho medo de ficar aqui e não ser considerado jornalista. E ela pegou e falou, cara, com certeza dá. E, inclusive, o curso vai te proporcionar ter conhecimento sobre várias outras áreas que hoje são exigidas no jornalismo. Então, o jornalista ele precisa ter um conhecimento de audiovisual, de edição, de trabalhar com marcas, de estar antenado no que está fazendo sucesso, principalmente na internet. Enfim, eu tive essa conversa com ela e aí continuei até agora. Não era a minha primeira opção, mas não me arrependo não de ter vindo, não. Na verdade, minha primeira opção também não era comunicação social. Desde o meu primeiro ano do ensino médio, eu sempre quis fazer publicidade e propaganda. Era uma coisa muito natural para mim pensar nessas estratégias, pensar em algo como a gente poderia agregar. Tanto que as minhas matérias favoritas sempre foram as que envolviam arte, literatura e tudo isso que os professores podiam deixar a gente explorar isso. Só que aí, querendo ou não, apareceu a oportunidade de cursar comunicação social aqui. E até mesmo no primeiro ano que eu tentei, que foi em 2017, eu tinha passado em publicidade e propaganda na FAVIP, pelo FIES. E aí eu lembro que eu até que cheguei a cogitar para entrar, mas eu fui olhar para uma questão mais de lógica, de toda a grade curricular que um curso poderia oferecer. E aí eu realmente fiquei tentando até entrar. Minha primeira tentativa foi em 2017, mas eu só entrei em 2020 por vários outros fatores. Tu entrou pelo SISU? Pelo SISU. Então vocês entraram pelo SISU, não foi? Sim. Tudo bem. Na opinião de vocês, assim, só consegue estudar comunicação social quem é extrovertido? De jeito nenhum. Essa pergunta não é pra mim, que eu sou muito extrovertido, então... Eu posso garantir que com um tempinho de curso você vai ser mais extrovertido. Isso eu posso garantir. É muito difícil alguém chegar na reta final sem melhorar assim 1000% as interações. Pode não ser a pessoa mais falante do mundo, mas que melhore em comparação a como chegou, com certeza. Até pelas atividades em grupo, enfim. Agora, não vejo como uma obrigação, não. Caso alguém tímido, por exemplo, esteja com essa dúvida, não vou entrar porque eu não falo muito, não tenho muitas amizades. Só vem que você vai melhorar isso daí e também não vai chegar a ser um problema, não. Me conta, além de ser fofoqueiro, quais outros requisitos que um aluno precisa ter para entrar em comunicação? Ele precisa saber o seu signo. Importante. Isso é obrigatoriedade. Eu acho que não só ser fofoqueiro, mas também saber se permitir. O curso da gente é um curso muito permissivo. É um curso que, como o Herbert já falou, como eu já falei, ele tem várias áreas, mas é muito de você pensar fora da caixinha. Hoje, comunicação não é mais
uma área. Comunicação é uma área vasta. Então, hoje, um jornalista não é mais um jornalista. Ele é um jornalista, ele é um jornalista que ele entende de princípios de publicidade, de audiovisual, de rádio. Um radialista, ele hoje é um radialista porque ele entende das outras principais áreas. E tudo isso porque se permitir. A gente entrar aqui no curso de comunicação achando que a gente só vai seguir uma área, acho que pode acabar limitando você. Sabe? Você se permitir a outros meios, a outras formas, você vai vir encontrar em você certas vocações que você nem achava que você tinha. O curso, ele é mais teórico ou prático? Para mim, eu achei bem mais prático. Pelas minhas experiências pessoais, principalmente ali a partir do 4º período, assim, uma parte muito prática que, assim, foi o que mais me fez ser apegado ao curso, a parte prática. Né? Você ser instigado a gravar um podcast, você ser instigado a produzir uma ideia para uma marca, por exemplo, você ser instigado a fazer a gravação de uma cena, de um filme, algo nesse sentido. Então tem bastante parte prática para quem gosta realmente de ir ao trabalho ali, realizar mesmo. Eu acho que vai ter grandes oportunidades aqui. Acho que é um meio a meio, pra mim. Eu acho que o curso sabe mesclar bastante essa ideia de ter uma parte teórica para você saber se fundamentar e ter uma autoridade quando quiser apresentar algo com base por princípios e não de achismo. Mas também a gente tem algumas partes práticas que realmente faz a gente despertar mais essa vontade de querer ficar. Já que a gente tá falando sobre práticas teóricas, me fala qual a matéria que vocês mais gostam, assim. Matéria. A matéria que vocês mais Disciplina, gostam, a cadeira. Que vocês mais gostaram durante esses 8, 9 períodos? Eu Que vou você mais se identificou. eu vou fazer a boa com minha orientadora, né? Puxa saco. Criação e produção de mídia sonora. Com a professora Sheila Borges. Eita! E É. pra ti, Ricardo? Então, pra mim, acho que a melhor cadeira que eu paguei aqui, sem sombra de dúvidas, foi redação publicitária com Isabela, professora incrível. Entender esses princípios da redação publicitária e entender que a redação publicitária não é só a parte escrita, mas também você já pensar num pós, foi algo que... Mas tem tantas cadeiras, não tem nenhuma assim que tu não tenha Acho que a disciplina... identificado. Não que eu me identifiquei, né? Acho que talvez seja uma disciplina que ela poderia ser mais trabalhada, que foi a disciplina de filosofia, logo no primeiro período. Com o Eduardo, né? Com o Eduardo. O Eduardo é um ótimo professor. Ótimo professor. É uma ótima ideia de disciplina, mas eu acho que para um primeiro contato de uma universidade pode acabar frustrando algumas pessoas e estimular negativamente. Pessoas não desistem no primeiro período. Por favor. Nesse sentido, falando das cadeiras e das disciplinas do curso, como é que funcionam as ênfases? Até o 3º período, você estuda cadeiras obrigatórias. Né? Você pode tirar uma cadeira ou outra que você não esteja se sentindo à vontade, não esteja interessado naquele momento. E cadeira é disciplina, tá? É bom falar isso, porque ninguém tinha me falado isso quando eu entrei. Cadeiras são as disciplinas. E aí, após o 3º período, você vai trilhando ali pelo caminho que você mais se identifica. Alguns alunos vão pela área da publicidade, outros pela área mais de rádio, outros pela área de jornalismo, produção cultural muito com questão produção audiovisual. Professora Adelina também tem algumas disciplinas interessantes nessa área. E é por aí, principalmente após o 3º período, acho que fica mais claro o caminho que cada aluno pode seguir. E como a gente já tinha falado antes, é muito abrangente. Então tem o caminho de quem quer fazer produção cultural e se especializar na área. Tem o caminho de quem gosta mais de rádio, TV, o jornalismo escrito, professora Fabiana também. E o caminho de quem quer ir pela área de publicidade, por exemplo, que é mais a área de Ricardo. Tu já respondeu. Quais atividades práticas vocês já desenvolveram assim que marcou vocês? Assim, pensando numa atividade prática impossível de esquecer. Nossa, eu editei um TCC. Eu editei um TCC de 1h30. Nossa, 1h30. De 1h30, graças à cadeira de criação e produção de mídias sonoras, né? Eu editei um TCC que falava sobre o Mangue Beat, de um formado até aqui do curso da gente. Muito bom. Inclusive, professora Fabi. Muito bom. Um beijo. Alô, Daniel. Que professora Fabi, meninos, foi Sheila. Que te coisou? Mas é porque o Mangue Beat foi apresentado pra mim por Fabi. Então, eu sou puxa-saco E dela. agora, corta ou não corta? Pode deixar. Mas acho que
editar, isso é um desafio do caramba. Você faz... Acho que editar foi uma coisa que me impactou bastante durante o curso, porque foi 1h30 e aí tem toda essa construção da paisagem, ambientação sonora que a gente acaba discutindo em algumas dessas disciplinas. Tu tava em que período? Tu lembra? Lembro, foi período passado, eu tava no 6º. Ah. Vocês acham que as disciplinas teóricas são essenciais para as atividades práticas do curso? Não. Sinceramente, não. Eu acho que nos dois primeiros... No segundo período não, mas acho que no primeiro período a gente tem 2 disciplinas muito teóricas, muito boas, por sinal. Mas eu acho que elas ou se unificariam em uma, ou desse abertura para outras, que é a filosofia e sociologia da comunicação. São 2 teorias, são 2 cadeiras muito boas, mas são 2 cadeiras que tem muito conteúdo, e isso é muito bom. Mas eu acho que dá para dinamizar mais. Eu acho que o curso da gente é um curso bem dinâmico, que a gente poderia estar tentando deixar isso de uma forma mais prática, mais dinâmica, para poder até absorver. Vamos ser sinceros, né? Tem muita gente, igual o meu caso, que depois dessa graduação não vai querer seguir no caminho acadêmico. Tem as coisas para você ler. Lê, pô. Aproveita, tipo, assim, curte o momento. São disciplinas boas. Eu também prefiro as práticas, mas eu acho que as disciplinas, por mais que elas tenham esse viés mais teórico, principalmente nesses 3 primeiros períodos que a gente tem de cadeira obrigatória, dá para você ler, acompanhar, entender e assim não virar algo que vai te fazer desistir logo no primeiro período. Quais atividades práticas vocês acham que ajudam muito vocês no mercado de trabalho? Criar um podcast na disciplina de Sheila Borges e também criar um script de um programa de rádio, de uma edição de programa de rádio. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu acho que a elaboração e gestão mais de redes sociais e também um pouco dessa parte de escrita me ajudou bastante nessa entrada no mercado de trabalho. Quais as áreas do mercado de trabalho que um comunicador pode atuar? Tipo, onde dá para trabalhar sendo um comunicador? Acho que se ele souber, cuidar bem da imagem dele, ele vai para qualquer lugar praticamente. É como a gente tinha falado antes, né? Qualquer lugar assim precisa de alguém da área de comunicação, não só para fazer assessoria, mas também para de repente fazer uma consultoria ou para trabalhar em outra área, mas tendo um conhecimento da área de comunicação que é importante. Mas assim, para ficar algo mais específico, a gente pode falar aqui do jornalismo impresso, jornalismo digital, né, a mídia falada, televisão, rádio, internet, colunas, enfim. Tem esse viés da publicidade também, que é muito forte no nosso curso, e em um curso de jornalismo apenas, talvez a gente não tivesse tanta cadeira voltada para isso, e a gente também tem a questão da produção cultural. Quem quiser trabalhar com cinema, sendo diretor ou sendo produtor, enfim, também pode seguir por esse caminho através do nosso curso. Isso é muito importante porque hoje no mercado existe uma marginalização do que é o comunicador, sabe? Eu acho que muitos de vocês vão acabar se deparando com a típica frase de fulano faz melhor. E tipo, tudo bem se fulano fizer melhor, e isso pode ser até algum desestímulo de você querer trancar o curso, mas acho que o grande fato, a longo prazo, você ter um diploma, isso faz totalmente uma diferença no seu mercado de trabalho. De todas as oportunidades que eu tive, que eu consegui adentrar, foi justamente por causa desse diferencial de eu estar sendo graduando. Foi justamente por causa desse diferencial de eu estar sendo um graduando. Mesmo estudando, vocês já trabalham na área, né? Na área de comunicólogos e tal. Então, como foi que vocês começaram, assim, a trabalhar e como que surgiram essas oportunidades? Então, eu tinha produzido um podcast para a disciplina de Sheila e eu peguei essa ideia de produzir podcast e resolvi fazer alguns para compartilhar num site que tinha com vários estagiários do Brasil sobre jornalismo esportivo. E aí eu fazia um pequeno podcast sobre as equipes aqui de Pernambuco, trazendo noticiário ali, uma espécie de boletim rapidinho no podcast. E aí eu comecei a espalhar em alguns grupos de WhatsApp que eu fazia parte. E aí esse podcast chegou a um dos diretores da rádio onde eu trabalho atualmente, que é a Rádio Cultura dos Palmares. E aí entraram em contato comigo, pediram autorização, a gente se acertou para eles utilizarem no programa. E aí, depois de algumas semanas, me chamaram para ir presencialmente.
E aí eu fui presencialmente, tô lá até hoje, desde 2020. Aí tô há 3 anos na Rádio Cultura dos Palmares e fazendo o que eu gosto, que é voltado aí para um programa de jornalismo esportivo e bastante futebol. Durante a pandemia, apareceu uma oportunidade de estar integrando a equipe de comunicação de um laboratório misto internacional, o LMI Tapioca, que ele tem uma parceria com o IRD França e a UFPE de Recife. E aí foi muito engraçado, porque isso chegou em 2020, eu ainda não tinha nem concluído o primeiro período, e eu só mandei meu currículo, não sabia fazer nada, mas na hora da entrevista eu me vendi, disse que eu era o quê? O próprio produtor da Globo. E não ironicamente, eu fui selecionado para participar de uma bolsa de 6 meses que acabou se estendendo para 2 anos e meio. Nossa. E aí, assim, sou eternamente grato por isso. Meu caro coordenador, ex-coordenador e orientador Cristiano Lopes é responsável por essa minha fundação todinha como profissional. E aí eu também aqui deixo minha dica, né, para os futuros comunicólogos de sejam caras de pau. Se vocês acham, sejam ousados. Se vocês acham Boa dica. Não, mas e isso do mais extrovertido ao mais tímido. Se vocês acham que vocês não têm capacidade, vocês vão se surpreender que vocês têm essa capacidade. Agora, sendo bem sincero, vocês acham que o retorno financeiro da profissão é satisfatório? Depende. Mas por enquanto não. Eu acho que por comunicação tá passando por essa marginalização de que qualquer um pode fazer, então, junto com a mesma frase de eu conheço alguém que faz igual, sempre vai ter alguém, eu conheço alguém que vai ter a mesma frase, uma frase prima, irmã, sei lá que parentesco que é eu conheço alguém que faz mais barato, sabe? E aí é muito importante o quê? É muito importante que nós, como os profissionais, realmente nos primeiros momentos, infelizmente, a gente se permita se cobrar mais barato, porque a gente não consegue crescer se a gente não está se desafiando. Uma coisa é a gente produzir para nós mesmos. Nós não colocamos tantas expectativas e limites. O que a gente achar pode ser suficiente, mas quando você tem uma pessoa que está lhe orientando, que tem uma certa expectativa, você vai dar o seu máximo. Na questão mais de valores, eu lembro que quando eu começava a fazer uma social media mensal, eu cobrava R$50, sabe? E hoje eu tenho uma convicção, ainda como graduando, de que o meu trabalho ele não vai ser menos do que meio salário mínimo, por exemplo. Claro que isso não foi da noite pro dia, isso é um grande processo de eu saber entender o valor do meu produto, o valor do meu serviço, não o preço. Entendi. E seguindo por essa lógica, assim, do financeiro, vocês acham que comunicação social ele é um curso caro? Porque tem a questão dos softwares, dos equipamentos, tudo isso. E também a questão do horário, porque em comparação a outros empregos que, vamos supor, se você estudar de noite, você consegue trabalhar de dia. Comunicação, o horário é basicamente à tarde. E aí? Eu acho que essa questão, ela chega a atrapalhar, mas antes de começar a estagiar e estudar no curso ao mesmo tempo, eu pensava que atrapalhava mais. Assim, não chega a ser impossível você achar um estágio meio período, por exemplo, ou algo que você possa fazer à noite. É claro que tem algumas vagas que você, infelizmente, vai ficar de fora, mas tem muitas outras que você vai conseguir. Em relação a software, equipamento e tal, eu acho que, obviamente, é muito bom quando você tem uma condição de privilégio, que você consegue ter esses equipamentos, mas quando você não tem, eu já vi várias produções excelentes do nosso curso que não precisaram de ninguém comprando software de edição, de ninguém comprando microfone. Então, assim, as pessoas, elas têm uma capacidade criativa e você, que está chegando agora ou pretendendo chegar, vai se cercar de pessoas muito criativas também, que vão fazer muito com pouco. E isso vai te ajudar também a saber se virar, a saber ativar o teu modo criativo aí para gastar menos. Essa questão também, né, com a pandemia, com a pandemia, a adoção do novo método de trabalho, que é o home office, acaba permitindo que a gente se aventure por mais de empresas que não sejam mais no nosso círculozinho geográfico e se expandir. Então, não considero que comunicação seja um curso caro. Eu acho que se você se permitir ir atrás de softwares que realmente é gratuito, se permitir entender que com o que você tem ali, você pode construir uma coisa boa, mas também não se limitar, é algo que você pode ter um grande crescimento. Na opinião de vocês, o campus oferece ferramentas, estrutura para o curso? Não. Não. A base de qualquer profissão é um bom networking.
é uma boa relação. E nós, por sermos de comunicação, eu acho que não sei se eu diria os primeiros períodos, que é uma coisa mais verde, que precisa amadurecendo. Mas eu sinto que nós precisamos ser vistos. Eu sinto que nós precisamos estar em locais que a gente consiga ter um diálogo com alguém, que a gente consiga olhar e dizer, ei, me dá uma oportunidade. Ei, será que eu posso ajudar aqui, mesmo que seja segurando uma câmera, um tripé, sabe? E aí eu acho que o fato do curso estar localizado lá, para o momento quando a gente precisa adentrar dentro do mercado, para o momento que a gente precisa entrar no mercado de trabalho, ele acaba limitando um pouco. O que é estranho, né? Porque comunicação social tem nota 5 no MEC. Sim. Não, eu ia falar. Com quais laboratórios vocês já conseguiram se envolver durante o curso e projetos de extensão? Fotolab. Fotolab já cheguei a utilizar com a professora Amanda. Laboratório de Informática com professoras Sheila e Diego, na disciplina Comunicação e Linguagem. E de projeto de extensão, dá para citar aqui que eu participei, a Rádio Cordel, e estou participando agora desse. Pois é. Então, no laboratório, já usei os laboratórios aqui, fornecidos pelo Armazém da Criatividade. E de projetos de extensão, meu Deus, vamos lá. Já participei do projeto de extensão, que foi o primeiro projeto de extensão que eu participei da minha vida, que foi do LMI Tapioca, que foi sobre os impactos dos fenômenos naturais com as comunidades ribeirinhas. Já participo atualmente, sou coordenador da Rádio Cordel, já participei dos projetos de Solte Sua Voz, já participei de um projeto a nível nacional, que foi Arbocontro, a prevenção contra as arboviroses. Graças a Deus, porque eu não tenho mais juízo para adentrar em projetos de extensões. E vocês acham que essas experiências assim, mudou vocês como pessoa? Completamente. Pra melhor, pra pior? Eu tomo tarja preta. Mas brincadeiras à parte, eu acho que quando você se permite, e como eu me permiti ali, e também ter a humildade de entender que a gente não é o melhor, que a gente pode ser orientado, que a gente pode melhorar, me permitiu crescer bastante profissionalmente falando. Com certeza. Estresse, eu acho que em qualquer ambiente que você for, você vai ter, mas o principal para mim é a experiência com pessoas. Vocês estão na universidade e quem pretende um dia cursar comunicação está pensando sobre isso. Você está na Universidade Federal do Agreste de Comunicação Social. Ou seja, nessa área, muito provavelmente, sem querer menosprezar outras universidades, mas já exaltando a nossa, os melhores profissionais sairão de lá, da nossa universidade. Então, assim, você ter essa consciência de que as pessoas do seu lado têm mentes brilhantes e você fazer networking, que o Ricardo tinha falado, com essas pessoas, trocar ideia. Às vezes, o Ricardo está precisando de um microfone para gravar. Ele não tem, mas eu tenho. E a gente se dá bem. Às vezes eu ajudo ele no projeto dele com alguma coisa, ele pode me ajudar com outra no meu projeto. Então, assim, o principal são as experiências com as pessoas e isso você vai carregar ao longo do curso e para a vida. Também acho isso. Acho que comunicação é um curso mais unido, né? É uma coisa assim muito... Você não tem, então pega na sua mão e vamos junto. Sim, e só fomentando essa fala dele, né? Eu também acredito muito que aqui dentro de Caruaru, nessa área de Agreste, a gente tem saído profissionais da nossa faculdade, do nosso curso, muito qualificados e que realmente faz uma diferença. Nós temos representantes de pessoas hoje que estão dentro da TV Asa Branca, dentro da Rádio Jornal, dentro da Aposta Ganha, dentro de assessoria política. E assim, não menosprezando como ele diz, mas um gostinho de uma federal realmente faz uma diferença. Você vai ser um profissional muito mais criterioso e com uma maior qualificação, porque você vai ser muito cobrado. Mas isso não quer dizer que você vai ser muito cobrado porque eles duvidam de você. Você vai ser muito cobrado porque eles acreditam e querem despertar esse potencial. A faculdade, ela mudou muito na rotina de vocês depois que vocês entraram, tanto por ser turno, quanto por ser uma faculdade federal, a quantidade de disciplinas, quantidade de atividades? Eu acho que pra mim, na verdade, o único empecilho da faculdade é o fator só distância. O centro acadêmico do Agreste ele é muito distante do centro, então eu já somei, são 2 horas, tanto para subir como para descer do centro, e eu moro aqui, imagina as pessoas que moram. Mas particularmente, para mim não, sabe, eu tive essa ciência de que ela não mudou tanto a minha rotina, porque eu construí toda a minha rotina hoje para se adaptar à faculdade.
Para mim também não chega a ser tanto. Eu vim de uma escola integral, né? Então, eu estudava manhã e tarde todo dia, de segunda a sexta. Então, tá estudando só à tarde, comunicação, na maioria das vezes, né? Tem disciplina de manhã também, mas não cheguei a cursar. Para mim foi bem tranquilo até. Me livrei de estudar o dia inteiro, então dá para levar de boa. E quais oportunidades a universidade ofertou pra vocês assim no começo? Estágio, bolsa, essas coisas. Então, a gente tem, nós dois, né, acredito que nós somos um pouco de contextos diferentes, porque eu entrei na turma da pandemia. Então, os primeiros períodos, assim, eles foram períodos que, para a minha turma em si, foi um período um pouco de déficit. Eu acho que a minha turma foi, nesses 7, 8 anos que eu acho que a comunicação tá aqui, foi a turma que mais teve desistência. Eu acho que da minha turma só deve ter 20 pessoas. De uma turma nem de 40, eu acho que entraram 50, porque na pandemia ficaram fazendo essa chamada. E aí, infelizmente, naquele contexto, não se tiveram-se tantas oportunidades que a federal acho que poderia ter. O órgão federal poderia ter proporcionado, porque era uma coisa muito incerta. Mas eu tomei a liberdade de não me deixar ficar nesse cenário e ia correndo atrás das coisas, sabe? Cheguei já a trabalhar de graça como uma forma de estar treinando para não ficar parado no ócio. Eu acho que assim, a gente não pode iludir quem ainda não entrou achando que tem bolsa fácil e que o estágio vai vir na primeira semana e tal. Mas assim, a universidade ela tem algumas oportunidades de você conseguir ali um auxílio para suas coisas, né? Nós temos o auxílio o auxílio estudantil geral, né? Que tem as inscrições, você pode se inscrever e ver ali se você consegue a sua aprovação. Você tem bolsa para monitoria de algumas disciplinas, você tem bolsa para alguns projetos de extensão que conseguem ali algumas bolsas. E questão de estágio, aí eu volto no ponto que o Ricardo falou e para mim é o mais importante, networking. Fala ali com o professor mais da sua área e fala com ele, ó, professor X, se você souber de alguma coisa, algum contato seu que tiver abrindo aí uma vaga numa rádio, por exemplo, falar da rádio que é a minha área. Eu tô aqui, tô disponível. Lembre de mim, tá? Aí tem que ser cara de pau, como o Ricardo falou. Lembre de mim, tá? Existe essa possibilidade, mas o principal é você ter o seu networking, você criar uma relação com outras pessoas, porque aí você vai ter mais acesso à informação e, consequentemente, a participar tanto tentar a bolsa quanto buscar estágio. E fazer até um apelo aqui, porque vai que esse vídeo viralize, mas empresas de Caruaru e região, nos dê oportunidade. Nós, primeiros períodos, estudantes, nós queremos aprender, sabe? E se a gente não tem um local para estar testando fora do ambiente da faculdade, é algo que fica ruim, até para estar fazendo essa formação dos profissionais, até para tentar gerar na networking. E vocês pretendem continuar na vida acadêmica? De Claro jeito que não. nenhum. Por quê? Por quê? Eu acho que caminham. A minha rotina profissional, ela caminha para um foco nisso daí. Eu não consigo analisar a minha vida nos próximos anos sem ser dedicada à parte profissional. Então, eu não teria nem tempo e provavelmente não conseguiria focar na parte acadêmica. Mas eu conheço alguns colegas que vão continuar, que fazem parte do nosso curso e que vão continuar. É uma decisão pessoal minha que não me vejo continuando na área. Uma das minhas experiências de trabalho foi que eu fui social media para uma empresa internacional. E eu achava, não vou citar nomes, não perguntem, eu acho. E dessa rotina trabalhando, eu achava sensacional o fato de você ter uma vida, acho sensacional o fato de você ter uma vida onde você pode trabalhar de qualquer lugar do mundo e você pode estar viajando, você pode estar conhecendo novas culturas. Então, hoje, para mim, eu tenho uma visão de um nomandismo digital para essa área de marketing e, por enquanto, é só isso. Não, claro que eu não sei se daqui a uns 5, 6, 7 anos eu poderia voltar para tentar uma carreira acadêmica. Tudo é válido, a gente não sabe de amanhã, sabe? Mas hoje, como uma questão, como um almejo pessoal, é algo que eu me permitiria e quero saber como é essa sensação. O curso, ele atendeu às expectativas de vocês? Eu acho que superou. Rapaz, eu acho que no começo não.
Eu acho que a gente entra achando que a gente vai estar estudando mídias digitais o tempo todo e é todo um caminho. A gente vai dos primeiros princípios a estar crescendo. E aí eu acho que para um curso que tem no nome ênfase em produção cultural e mídias digitais, eu acho que a gente tem uma carência muito grande de mídias digitais. Nós temos fundamentações que trazem para as mídias tradicionais, mas o mercado hoje é muito rápido. O pessoal hoje, as grandes empresas, eles querem saber do que você faz, mas eles também querem saber da atualidade, eles querem que vocês estejam assim, assado. E eu acho que a gente tem poucas cadeiras para isso. Ou seja, fica meu apelo, aumentem as cadeiras de publicidade e de mídias digitais, pessoas. Mas se vocês pudessem voltar no tempo, assim, vocês escolheriam comunicação social de novo? Eu escolheria. Eu escolheria também. E pra encerrar aqui, que conselho vocês dão pra quem tá ali no ensino médio, querendo entrar no SISU e tentar comunicação social? Primeiro, estude para fazer um Enem bom, porque a concorrência vai vir pesada. Foquem na redação, né? Para tudo que você está fazendo agora e vai estudar redação, porque a redação vai pesar mais. E eu só fui descobrir do peso depois que eu tinha feito o Enem. Mas aí, para quem está no ensino médio ainda, busca saber direitinho a história dos pesos lá, que a redação ela tem um peso maior. E assim, se você for da área do jornalismo, da publicidade, da produção cultural, o curso de comunicação, ele é para você. Venha, nem que seja para você começar e de repente você vê que não dá para você, ou então a rotina ficou puxada demais, e aí por algum motivo você não quer continuar. Mas faça o teste. Eu garanto que das pessoas que vão fazer o teste, 99% vão continuar, vão gostar do curso, vão gostar da galera e vão seguir aqui com a gente. E acho que o conselho que eu vou dar é o conselho muito que eu ouvia também. Não se cobrem muito. Vocês estão numa idade muito verde, vocês estão numa idade onde que vocês não sabem o que é o dia do amanhã. Então, não passou no terceiro ano? Tá tudo bem. Não vai ser o fim do mundo pra vocês. Você vai chorar, você vai achar que é um ninguém na vida, mas você vai ser, não achar que o fato de uma reprovação vai levar a isso. Se servir de inspiração, eu reprovei 4 vezes até entrar aqui. Foram 4 tentativas. Então, eu poderia nem ter desistido na segunda, mas não, porque eu queria isso. Então, só complementando o que a Herbert falou, né? Se você acha que é um curso para você, se permita se sentir, para você realmente ver e tá levando à frente, sabe? É um curso que, não sei se é a expectativa da realização financeira de vocês, mas em questão de realização pessoal, ele traz muito bons frutos. Eu escutei uma vez um pensamento dizendo que o curso talvez ele seja o encontro dos perdidos. Vocês se sentem assim, tipo, eu era aquela pessoa que não me encaixava em canto nenhum e me encontrei em comunicação? Não, porque eu sempre tive certeza do que eu queria. Também já tinha certeza absoluta do que eu queria. O que é massa, assim, porque além do que você quer, você é meio que instigado a fazer coisas que você nunca pensou em fazer. Por exemplo, vocês tinham falado sobre atividades que a gente fez no curso. Uma das eu interpretei Bolsonaro. Pode falar. Uma das atividades, assim, pra mim, mais massa que eu fiz foi produzir um filme na disciplina de produção audiovisual com a Amanda. Assim, nunca imaginei que eu pudesse fazer um filme. Ainda bem que não é a minha área, porque meu filme, com todo respeito, ficou assim, um negócio assim precário, mas a Amanda deu toda a orientação. Porque realmente não nasci com o dom, mas foi legal de fazer. Eu lembrei agora que eu fiz um jingle de uma campanha de marketing. Eu vi e foi muito bom. Não foi muito bom. Então, É isso. A gente finaliza agora no primeiro episódio do Entre Cursos, né? Primeiro episódio do podcast. Por favor, deixem um contato de vocês, se vocês quiserem. O arroba do Instagram. Sintam-se à vontade. @Herbert Ramos no Instagram e no YouTube. Se inscrevam lá para me dar dinheiro. E ajudem aí o veterano estudante de comunicação social. E Sheila, um abraço, um beijo, Sheila. Me ajuda aí no PCC, agora a gente vai Sheila, ter que que eu quero passar terminar. com todo mundo também. A Milka, Cara, eu fundador. não falei ainda não. Mas pra quem quiser entrar em contato, pedir alguma orientação, ajuda, socorro, meu contato do Instagram é nricardolemos. E aí vocês vão encontrar lá. E é isso. Ele já mandou um beijo pra Sheila. Eu vou mandar um beijo pra Isabela, então. Beijo, Isabela. Você não é minha orientadora, mas beijo. Obrigada pela participação Obrigada, de vocês. galera. Nós que E pra agradecemos. acompanhar mais conteúdos nesse estilo, é só acompanhar o Entre Cursos nas redes sociais. Até a próxima. Tchau, tchau.